fui ontem no McDonald's aqui, não sei se vocês viram, o McDonald's ele agora foi nacionalizado. Muita curiosidade. Como é que é esse negócio do novo McDonald's aí que eles colocaram? Conta aí pra gente. Faz uma semana que foi anunciado aí, abriu, né, o novo McDonald's aí, nas mesmas lojas, né, nos mesmos estabelecimentos onde havia o antigo McDonald's, e agora ele é uma empresa russa. O nome da empresa é Vkuzna e Toshka. É algo como gostoso e ponto em português, né, o nome da empresa. Só que uma coisa interessante é que é exatamente igual ao McDonald's. Muda o nome, mudou o logotipo, mudaram as cores, tudo, mas a comida é a mesma, o preparo é o mesmo, a estrutura é exatamente a mesma. O que eles fizeram só foi, tá bom, vocês não querem mais operar na Rússia? Sai, vamos mudar o seu nome, vamos lá, mas o resto manteve exatamente igual. Se bobear, até os funcionários são os mesmos, né? Então é como se eu tivesse comido no McDonald's. Quem é que ficou com essas empresas aí, Vasco? Porque alguém está tocando, algum grupo empresarial deve estar tocando isso, né? Sim, deve ser é uma empresa russa. É uma empresa russa, assim como recentemente, eu não lembro se foi alguma montadora, né, estrangeira, não sei se era Volkswagen, algo assim, que também, né, saiu da Rússia, e aqui em Moscou foi a sede, tudo foi tomada por uma empresa russa que eu acho que é mista, meio pública, meio privada, né? Mas a estrutura mantém exatamente a mesma, os equipamentos os mesmos, então é muito simples, né? Praticamente o McDonald's deu de bandeja isso daí para essa empresa russa. E também deu de bandeja a concorrência para o Burger King, por exemplo, que não saiu, né? Então eu não sei qual que foi a vantagem do McDonald's ter saído da Rússia para eles. O Burger King gostou, os empresários russos adoraram. Mas aí que tá, né, cara? É uma coisa realmente interessante isso daí, né? Porque você me falou uma coisa agora, você sabe que eu lembrei? Isso que você me falou de pagamentos, de aplicativo de pagamentos, etc. Parece que um país que tem bastante independência também nessa área é o Irã. Parece que o Irã, em virtude das sanções, ele diz que lá no Irã parece que tem aplicativo para tudo. Todos os aplicativos que o Ocidente tem, eles têm um equivalente iraniano. Diz que eles ficaram muito bons nisso daí. Eu já ouvi falar, eu vi num documentário uma vez. Eu até vou ver aqui, eu vou conversar com o pessoal que nós temos aqui no canal do Irã. Vou conversar com eles para saber como é que é isso daí. Na verdade, a gente nota o seguinte, né? Aí eu quero a tua opinião, quero que você fale aí. A gente parece que está indo numa antiglobalização, né? Os países estão regionalizando as soluções. Eu queria saber o seguinte: como é que está sendo o relacionamento com a China? O que você consegue perceber aí? Porque, na verdade, a gente percebe que existe uma formação, a impressão que eu tenho, eu posso estar errado, eu queria que você desse a sua visão, é a formação de um bloco russo-chinês, né? Como é que você está vendo tudo isso a partir de dentro da Rússia? Isso daí tem a ver, inclusive, com o que você falou, né, dessa questão da antiglobalização. Aqui na Rússia, a Rússia e a China, essa parceria aí é tudo que os Estados Unidos não queriam, né? Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, eles conseguiram deixar a Rússia e a China afastadas, né? Mas depois da Guerra Fria, com o Putin, né, principalmente no governo da Rússia, os Estados Unidos estão vivendo aí talvez um dos seus piores pesadelos. E isso faz com que essa parceria da Rússia com a China faz com que todos esses países que estejam, né, na órbita da Rússia e da China, ou seja, toda aquela região da Eurásia, ela se integre a esse bloco russo-chinês. Então, o que a gente vê aqui na Rússia é diversos produtos da Ásia, produtos asiáticos, produtos das ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, Azerbaijão, Turcomenistão, Quirguistão, Cazaquistão, etc., da Turquia, da Armênia, do Irã, né, do Oriente Médio, e, logicamente, né, da China. Tem lojas aqui da Xiaomi em qualquer shopping, por exemplo, né, coisa que no Brasil ainda está começando a engatinhar bem devagarzinho. Aqui na Rússia, aqui na Rússia, assim, a cooperação com a China é
é uma coisa, com a China e com esses outros países, né, é uma coisa que ajuda justamente nessa questão da tentativa de soberania e autossuficiência da Rússia, ainda mais diante dessas sanções. Né? Isso daí é um dos motivos pelos quais essas sanções não estão surtindo esses efeitos que os Estados Unidos gostariam, porque além da Rússia ter já esses parceiros tradicionais, muitos países eles estão se rebelando contra essas imposições, né, a eles, dos Estados Unidos, da Europa, porque dizem assim, né, bom, vocês estão tentando impedir meu país de fazer comércio com a Rússia, sendo que isso daí vai ser ruim para o nosso próprio país. Como que vocês podem exigir uma coisa dessas? Né? Isso daí desgasta muito a própria posição aí de dominância dos Estados Unidos na política desses países. Cerca de um mês atrás, via notícia, acho que era a revista Foreign Policy, ela estava alertando de que essa política dos Estados Unidos de tentar pressionar os países africanos para se colocarem contra a Rússia estava pegando muito mal nos círculos políticos da África, né? Porque a relação da Rússia com a África, da China com a África, é muito forte, uma relação de apoio político, apoio econômico, apoio militar, né? Os Estados Unidos não podem exigir que esses países, por uma questão pequena para eles, desfaça os laços com a Rússia e com a China. Isso daí vai desmontar a própria estrutura desses países. E toda essa tentativa de imposição dos Estados Unidos, como se eles mandassem no mundo todo, está surtindo efeito contrário, né, para os Estados Unidos. A gente vê, até mesmo na Europa, os presidentes, né, e primeiros ministros da Croácia, da Sérvia, da Hungria, se rebelando contra a União Europeia, contra a OTAN, né? O caso do Recep Tayyip Erdogan, por exemplo, né? Barrando aí a tentativa da Finlândia e da Suécia de entrarem na OTAN, também é um caso muito significativo dessa impossibilidade na prática de os Estados Unidos e a União Europeia, o capital internacional, né, o grande capital internacional, de fazer o que ele quer contra diversos países, né, e principalmente agora que o alvo é a Rússia, que é um país muito poderoso, né, do ponto de vista de recursos naturais, militares e diplomático, estão dando com a cara na porta aí os Estados Unidos e a União Europeia. Realmente, isso daí é um sintoma muito forte dessa, que não é mais uma tendência, e sim uma realidade, a antiglobalização, e que a gente ainda não sabe onde que pode parar, né?